E quero começar com uma declaração que nós mostramos agora há pouco, na entrevista ao News Noite, ao Leandro Magalhães, do Sóstenes Cavalcante. Existe uma... não vou dizer narrativa, que essa palavra já parece ter um peso aí ruim, mas existe uma versão muito falada pela oposição, principalmente, de que cabe apenas aos parlamentares decidirem a cassação do mandato de um colega, de um parlamentar. E aqui eu quero destacar o artigo 55 da Constituição com você, que eu tenho certeza que você está bem por dentro dele durante essas situações que a gente está acompanhando nos últimos dias, né? Nas últimas semanas. Artigo 55. Perderá Constituição Federal. Perderá o mandato o deputado ou senador. Eu vou cortar algumas partes e vou direto ao ponto que eu quero destacar aqui com o Gayer. Olha só, perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, que foi o caso do Alexandre Ramagem. Outro ponto, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Eduardo Bolsonaro, que, se não me engano, teve mais de 80% de faltas. O Gayer depois me confirma essa informação. Mais abaixo, no artigo 55. Olha só, nos casos previstos, em todos esses incisos, eu destaquei 2 apenas, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, que foi o que aconteceu nesses 2 casos agora, de Ramagem e Eduardo Bolsonaro, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partidos políticos representado no Congresso Nacional, assegurada, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Pela Constituição, me parece que não tem muito como criticar a decisão de Mota e essas cassações pela mesa diretora. Queria te ouvir sobre isso. Não tem. De fato, o que a própria Constituição determina é que cabe à mesa diretora tomar essa decisão. E mais do que isso, né, Lívia? Numa democracia, decisão judicial se cumpre. Você pode contestar, mas você cumpre. Então, o Supremo Tribunal Federal até se diz que é quem tem o direito de errar por último. Então, o Supremo determinou a perda de mandato. Hugo Mota tomou um risco que se mostrou uma estratégia realmente bastante arriscada para ele, de levar o caso para plenário, e ele perdeu no caso de Carla Zambelli. Então, neste caso de Eduardo Bolsonaro e também no caso de Alexandre Ramagem, Hugo Mota preferiu não tomar o risco, mudou a estratégia, viu que não tem controle do plenário e levou só para a mesa diretora, porque aí, claro, ele conseguiria caçar com uma assinatura de próprio punho. Não havia saída para o presidente da Câmara dos Deputados, ou ele iria mais uma vez descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que, claro, cria sempre uma tensão entre os poderes. Levando um pouco o assunto também para a seara política eleitoral, porque tudo em Brasília respira a eleição de 2026, é importante destacar como o bolsonarismo tem perdido os quadros relevantes. Eles vão estar de fora das eleições, como se a política bolsonarista fosse se desmontando gradativamente como um castelo de cartas. Eduardo Bolsonaro era cotado para ser candidato ao Senado por São Paulo, uma vaga muito disputada, não deve conseguir mais voltar para o Brasil e agora perdeu o mandato. Alexandre Ramagem foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2024, ou seja, teria um recall importante para se apresentar nas urnas em 2026. A própria Carla Zambelli foi a 3ª deputada federal mais votada do estado de São Paulo e agora presa na Itália com pedido de extradição, inelegível, sem mandato. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, preso. Então, o bolsonarismo vai perdendo quadros importantes que costumam puxar muitos votos para o partido e agora precisa, claro, correr atrás de soluções.
No caso de São Paulo, o maior estado do país, o maior colégio eleitoral do país, ainda não há um candidato claro do PL para disputar o Senado. Se fala, por exemplo, do irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Renato Bolsonaro, mas ele não tem a mesma expressão do core da família Bolsonaro, vamos dizer assim, que era o caso do filho Eduardo, que era deputado e que agora perdeu o mandato. Tem figuras importantes do bolsonarismo em outros partidos, mas claro que não tem a mesma importância para o PL. Um fato complicado para o Valdemar da Costa Neto lidar daqui para frente, Lívia e Lúcio.